hoje estou aqui para levá-los em mais uma jornada através do tempo com a música. Você já se pegou ouvindo uma canção que, mesmo não fazendo parte da sua história pessoal, te transporta para um tempo que parece incrivelmente familiar? Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait. Shall I stay here at the zoo? Or should I go and change my point of view? Como se, de alguma forma misteriosa, ela estivesse entrelaçada no seu DNA, evocando uma saudade inexplicável por momentos e lugares que você nunca vivenciou. Pois bem, meus amigos, Forever Young, da icônica banda alemã de synth-pop chamada Alphaville, é uma dessas canções que carrega consigo uma mistura de nostalgia e reflexão. Vamos voltar a 1984, no auge da Guerra Fria, uma época em que o mundo vivia na incerteza, com o medo constante de que uma única ação pudesse desencadear uma catástrofe nuclear. E foi desse medo que nasceu uma das canções mais impactantes dos anos 80. Deixe-nos morrer jovens, ou viver para sempre. Não temos o poder, mas nunca dizemos nunca. Mas o que muitos não percebem é que esta não é apenas uma simples canção sobre juventude eterna. É um grito silencioso que reflete o espírito de uma era em que todos esperavam pelo melhor, mas estavam preparados para o pior. Você vai lançar a bomba ou não? Canta Marion Gold, o vocalista do Alphaville. Esta banda não apenas deu voz a uma geração com Forever Young, mas também gravou seu nome na história da música com outros hinos como Big in Japan, Sounds Like a Melody e Dance With Me. E sabe o que torna essa história ainda mais fascinante? Antes de alcançar o sucesso, a vida de Marion Gold parecia saída de um filme. Expulso do serviço militar, ele acabou vivendo nas ruas de Berlim, sem teto e sem rumo, até que a música o encontrou e mudou tudo. Hoje, vamos mergulhar na história por trás dessa banda que, com seu som inconfundível, definiu uma era. Então, se você é como eu e ama reviver os clássicos, vá em frente e aperte o botão de curtir e compartilhe este vídeo com seus amigos. Venha junto, porque essa viagem no tempo está apenas começando. Em 26 de maio de 1954, em Herford, Alemanha, nasceu Hartwig Scherbaum, um jovem que parecia destinado a seguir os passos do pai no negócio familiar de aquecimento. No entanto, Hartwig, que mais tarde se tornaria conhecido como Marion Gold, tinha outros planos. Desde jovem, ele foi atraído pela música e pelas artes. Essa diferença de interesses levou a tensões em casa. As discussões entre pai e filho eram intensas, resultado de expectativas conflitantes e de um jovem determinado a seguir seu próprio caminho. Após o colegial, Marion foi convocado para o serviço militar. Mas, assim como em casa, ele não conseguiu se conformar com as rígidas normas da vida militar. Sentindo-se perseguido e deslocado, acabou sendo dispensado com desonra, uma marca que ele carregaria consigo, mas que também o libertou para perseguir seus verdadeiros sonhos. Com o passar do tempo, Marion começou a perceber que era diferente. E mais do que isso, ele queria ser diferente. O peso das expectativas familiares e as brigas constantes tornaram-se insuportáveis, e a única fuga que ele encontrou foi fugir. Ele fugiu da família, das discussões e de uma vida que não queria. A vida de Marion estava longe de ser fácil, e talvez por isso sua música ressoe tão profundamente. Depois de ser dispensado desonrosamente do exército, nos anos 1970, ele se dirigiu para Berlim Ocidental, uma cidade vibrante, mas implacável. Sobreviver ali não era tarefa simples, e em certo momento, Marion se viu vivendo nas ruas, ocupando prédios abandonados junto com outros jovens rebeldes. Era uma rebelião contra a geração mais velha. Eu queria nadar livre, então disse adeus aos benefícios do capitalismo, contou ao site alemão Bild. Na época, Berlim Ocidental parecia algo saído de um filme pós-apocalíptico, isolada do resto do mundo por um muro que simbolizava tanto a divisão política quanto a separação de realidades. A cidade era um cenário único, fascinante, mas, ao mesmo tempo, decadente. Sua atmosfera era incomparável, um lugar onde a vida noturna nunca parava. Drogas, prostituição e uma busca incessante pelo prazer imediato
permeavam as ruas e clubes da cidade. Marion, como muitos outros jovens daquela época, foi atraído por esse pântano, como ele mesmo descreveu, de maneira quase irresistível. Havia algo perturbadoramente cativante naquele caos, uma mistura de fascinação e decadência que o consumia, enquanto simultaneamente o inspirava. Na cidade de Münster, após deixar a agitação de Berlim, Marion finalmente encontrou o caminho que procurava em meio a um coletivo de artistas chamado Comunidade Nelson. Lá, conheceu Bernhard Lloyd e Frank Mertens. Juntos, eles inicialmente formaram a banda Forever Young, que mais tarde se tornaria Alphaville. Agora imagine, nenhum deles sabia tocar instrumentos. Em uma entrevista ao Washington Times em 2017, revelou que nos anos 80, a banda não fazia shows ao vivo porque simplesmente não sabiam tocar. Eles dependiam de drum machines e sequenciadores que haviam surgido na época. A existência do Alphaville só foi possível graças a essas novas tecnologias. Como Marion disse, éramos basicamente fãs de música. Sentávamos em frente ao estéreo, ouvindo nossos artistas favoritos e sonhando em fazer nossa própria música. E de repente, com essas máquinas, isso se tornou possível. Nossas ideias, as melodias em nossas cabeças ganhavam vida e os instrumentos as tocavam. Também nos recusamos a fazer grandes turnês com playback ou músicos adicionais, porque isso não se encaixava em nossa ideologia hippie. Para nós, isso parecia uma mentira. Com essa nova liberdade criativa, a banda finalmente adotou o nome Alphaville. Inspirado em uma cidade fictícia de um filme francês, a estética musical de Marion foi fortemente influenciada por ícones como David Bowie e Bryan Ferry. O primeiro show do Alphaville aconteceu em 31 de dezembro de 1982 no Fórum, um clube da cidade de Inger. Naquele dia, cerca de 450 pessoas testemunharam o nascimento de algo especial, mesmo que a banda ainda fosse desconhecida. Isso se deveu em parte a Bernhard Gösling, um DJ local que já tocava as novas músicas do Alphaville em fitas cassete para o público, criando uma antecipação que foi completamente atendida. No início dos anos 80, os membros do Alphaville ainda eram pessoas comuns, cada um seguindo suas rotinas em trabalhos que nada tinham a ver com música. No entanto, em 1983, o destino deu sua primeira virada. A banda assinou seu primeiro contrato internacional com a WAA Records e, em apenas 2 semanas de intenso trabalho, criaram 2 faixas que definiriam suas carreiras, Big in Japan e Forever Young. Naquela época, o Alphaville ainda tinha um 4º membro, o baixista Fried Gerber, que acabou não contribuindo muito para as gravações e, portanto, foi convidado a deixar a banda. Curiosamente, a gravadora não queria que Forever Young fosse o primeiro single da banda. Eles preferiram começar com Big in Japan, uma escolha que logo se mostrou acertada. Segundo Marion, a música fala sobre a cena das drogas em Berlim no final dos anos 70. Ela conta uma história fictícia sobre um casal de amantes que tenta escapar das drogas, mas nunca consegue. Eles se imaginam em uma espécie de terra dos sonhos onde estão sóbrios, mas nunca chegam realmente lá. É uma história bastante trágica, mas vamos retroceder um pouco até o período entre a gravação e o lançamento de seu primeiro grande sucesso. Marion, Frank e Bernhard ainda viviam vidas comuns, tentando manter os pés no chão enquanto sonhavam alto. Marion trabalhava na cozinha de um restaurante, onde preparava almôndegas e outros pratos. Ele lembra claramente do momento em que Big in Japan começou a tocar no rádio. Eu estava trabalhando na cozinha e essa música tocava o tempo todo no rádio. Em certo ponto, meu chefe não aguentava mais e me expulsou. Você não pode mais trabalhar aqui porque sua música está sempre tocando no rádio. E eu não quero te ver aqui. No final de fevereiro de 1984, Big in Japan já havia entrado nas paradas, alcançando a posição 72. Mas foi em abril daquele ano que tudo mudou. A música chegou ao topo das paradas na Alemanha, marcando o início de uma ascensão meteórica para o Alphaville. Pouco depois, seu segundo single, Sounds Like a Melody, entrou no top 10 em grande parte da Europa. Seu álbum de estreia, intitulado Forever Young, foi lançado no outono de 1984, e antes disso, a faixa título já havia deixado sua marca como o terceiro single da banda. Ela rapidamente se tornou um sucesso no top 5, dando ao Alphaville sua última aparição no top 100
das paradas de singles do Reino Unido e alcançando a posição 65 nos Estados Unidos. O álbum foi um sucesso absoluto, conquistando status de platina e ouro na Alemanha, Suécia, Noruega e Suíça. Forever Young não era apenas uma canção sobre querer viver para sempre. Ela representava o grito de uma geração tentando lidar com um mundo cheio de incertezas e medos, usando a música como uma forma de expressar suas ansiedades e esperanças. Is somebody there? She must be someone. Open your eyes and let the sun break in for a while. Winter city sighs, crystal bits and snowflakes all around. And your words. I switched it up because she told me so. She's an investigator. Forever young, I want to be forever young. The fire is in the mood to touch The trick of my mind to face is bathing in the streamline. She's so soft. just to get you in the mood. Everybody's going to Hollywood. You better take my hand. She's like a devil hand. I'm in her arms and she's in mine. Para entender a letra de Forever Young, é essencial ter algum contexto histórico. Entre 1947 e 1991, o mundo viveu sob a sombra da Guerra Fria. Um conflito sem batalhas diretas, mas cheio de tensão constante, que poderia explodir a qualquer momento. Armas nucleares pairavam como uma ameaça silenciosa sobre a humanidade, com o medo de que pudessem ser usadas pelos principais protagonistas desse drama global, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi precisamente essa atmosfera de incerteza e medo que inspirou Marion Gold, Bernhard Lloyd e Frank Mertens a compor Forever Young. A música, frequentemente interpretada como um desejo de juventude eterna, na verdade carrega uma mensagem muito mais profunda e sombria, a de uma geração se preparando para o pior, pronta para morrer jovem na possibilidade sempre presente de aniquilação nuclear. Vamos dançar com estilo, vamos dançar por um tempo. O paraíso pode esperar. Estamos apenas observando os céus, esperando o melhor, mas esperando o pior. Você vai soltar a bomba ou não? Deixe-nos morrer e viver para sempre. Esse verso, que abre a música, assume um novo significado quando percebemos que o desejo de dançar, festejar e viver intensamente é acompanhado pela amarga consciência de que tudo pode acabar a qualquer momento. A letra continua a nos envolver em sua reflexão. Você pode imaginar quando essa corrida acabar. Viramos nossos rostos dourados para o sol. Louvando nossos líderes, estamos nos ajustando. A música é tocada pelos loucos. Aqui, a música nos confronta com a impotência humana diante de um destino controlado pelos chamados homens loucos, os líderes mundiais cujas decisões poderiam, num piscar de olhos, mudar o curso da história e a vida de milhões. O videoclipe de Forever Young foi filmado em um antigo castelo no sul da Inglaterra, que antes era uma instituição psiquiátrica. O sucesso meteórico do álbum de estreia do Alphaville poderia ter sido o fim da banda. O álbum foi um sucesso tão avassalador que, em 1984, os músicos já tinham se tornado financeiramente independentes, o que poderia ter lhes permitido se aposentar confortavelmente. Mas, como sabemos, a fama é uma espada de dois gumes. O que parecia libertador, na verdade, colocou o Alphaville sob uma enorme pressão. Como seguir em frente depois de alcançar o topo tão rapidamente? Essa pressão foi demais para Frank Mertens, que decidiu deixar a banda no final de 1984. Segundo Marion Gold, após uma sessão de gravação para uma emissora belga, Frank confessou que a fama e suas exigências eram simplesmente esmagadoras. Ele foi substituído por Ricky Ecolette 2 anos depois. Em 1986, o Alphaville lançou seu segundo álbum, Afternoons in Utopia. Com um som mais rico e ambicioso, o trio deu vida a singles como Dance With Me, Universal Daddy e Jerusalém, todos apoiados por uma equipe de músicos de estúdio que ajudaram a expandir o som da banda.
Em 1989, o terceiro álbum, The Breathtaking Blue, foi lançado, um trabalho em que a banda colaborou com o produtor Klaus Schulze. Este álbum foi um experimento sonoro, adicionando cordas, saxofone, trompete, contrabaixo, guitarras elétricas e até acústicas aos sintetizadores já familiares de Bernhard Lloyd. O single de maior sucesso desse álbum foi Romeos, que se tornou um sucesso moderado na Alemanha. Smash your sparkling trays, lead him on to the high. I'll be just a step away, not far away. Come on, move. Summer rain. Flesh and blood, and I ever meet again. A década de 1990 trouxe novos desafios. Marion tentou seguir uma carreira solo, lançando 2 álbuns, mas o sucesso dos anos 1980 não se repetiu. Felizmente, o Alphaville conseguiu superar suas diferenças internas e se reunir, continuando a fazer música até hoje. A banda passou por várias mudanças de formação ao longo dos anos. Ricky Ecolette deixou o grupo em 1997, enquanto Martin Lister se juntou em 1995 e permaneceu até sua morte em 2014. Bernhard Lloyd, um dos membros fundadores, ficou até 2003, quando decidiu se concentrar em sua carreira como produtor de música eletrônica. Hoje, o Alphaville continua sua jornada musical com Marion Gold como o único membro remanescente da formação original. Aos 70 anos, ele ainda sobe ao palco, movido pelo amor à música e pela conexão com seu público. Estar no palco e me comunicar com as pessoas não só toca meu coração, mas também se torna um vício. Você quer continuar, mesmo na minha idade, diz ele. Em 2022, o Alphaville lançou seu mais recente álbum de estúdio, Eternally Yours. E para aqueles que pensavam que a banda seria coisa do passado, uma surpresa estava reservada. Forever Young voltou às paradas musicais 40 anos depois, graças ao fenômeno do TikTok. A música se tornou uma tendência com vídeos emocionantes de pessoas refletindo sobre a passagem do tempo e a perda da juventude, alguns alcançando milhões de curtidas. Bernhard Lloyd não conseguiu esconder sua emoção ao ver a música ressurgir com tanta força. Continue usando e permaneça eternamente jovem, disse ele. Marion, por sua vez, entrou na brincadeira, participando da tendência com filmagens caseiras de sua família. Vale mencionar que a estrela já foi casada 4 vezes e tem 7 filhos. E assim, meus amigos, o Alphaville continua a escrever sua história, mostrando que, mesmo depois de tantas décadas, sua música ainda tem o poder de unir gerações e transcender o tempo. Se você gostou do conteúdo de hoje, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos amantes de música. Muito obrigado por ficar conosco até o final e nos vemos no próximo vídeo.